Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra e fala as coisas da terra, pertence à terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro, de fato. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, rolai as pedras do caminho. Por muitas quintas eucarísticas, nós ouviremos este apelo. Porque nós estaremos, e vai se conservar este apelo durante todo o tempo pascal. O grande sinal da ressurreição de Jesus foi o sepulcro vazio. Quando as mulheres se dirigiam ao sepulcro, entre elas havia um questionamento: quem vai tirar a pedra para que possamos colocar no cadáver, no corpo de nosso Senhor, os óleos, o unguento, o nardo? Porque as mulheres tinham consciência que a pedra que estava era pesada. Portanto, havia uma preocupação que elas tinham que tirar para preparar o corpo, para então terminar o sepultamento. Mas se surpreenderam, porque naquela madrugada, quando chegavam no lugar, no jardim do sepulcro, emprestado, é verdade, de José de Arimateia, a pedra tinha rolado. Portanto, muitas quintas-feiras nós iremos repetir. Fizemos a novena no rádio, e eu tenho certeza que muitas graças serão testemunhadas. Muitas pedras foram roladas, mas nós continuaremos por 6 quintas eucarísticas. Cada quinta-feira, rezando de modo geral, mas algum tema em específico. E hoje somos chamados a rezar pedindo a Deus nosso Senhor pelos desempregados, pela crise financeira. E já adianto que quando pedimos isso, nós temos que pedir de um modo geral, porque o que se reflete no desemprego tem uma causa maior, mundial e de toda a nação brasileira.
Mas junto a isso, a crise financeira, além do desemprego, pessoas que estão com causa na justiça, pessoas que estão esperando a sua aposentadoria, pessoas que são honestas e sempre foram honestas, mas que hoje estão em dívida, até com o nome sujo. Eu escuto isso constantemente. Não é maldade, é circunstância. Pessoas que querem se livrar, que eu chamo de algo perigosíssimo, agiotagem. E isso tem tudo a ver com a nossa devoção de Jesus das Santas Chagas. Porque se você observar, na imagem de Jesus das Santas Chagas, seja no ícone, não deixe de olhar quando você passar por esse umbral, esta porta, para fazer o seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você está passando por este lindo ícone de Jesus das Santas Chagas. E se você observar já neste ícone, neste mosaico, tem Jesus, está sobre um esquife, atrás de nosso Senhor Jesus ressurrexo, o Cordeiro do Apocalipse, tem a cruz, mas tem uma pedra. É a pedra do sepulcro, é a pedra do rolai as pedras do caminho. E deste ícone, fomos para a imagem dimensional, e aqui também tem a pedra. Portanto, é essa pedra simbólica e real, simbólica porque não é a mesma, real porque está em nossa vida, que a gente vai pedindo: olha a pedra, Senhor, tira essa pedra do meu caminho. E são muitas pedras. É impressionante que às vezes não basta aquelas que tem no caminho, existem alguns momentos que tem desmoronamento, e você não espera, e vem aquelas pedras que você tem que pedir um socorro a Deus. Portanto, além disso, nós vamos cada quinta eucarística pedir um dom do Espírito Santo. E hoje tão necessário o dom da sabedoria. Esse dom da sabedoria que começa a se manifestar no Evangelho. Nós estamos no finalzinho, a conclusão do capítulo 3 de São João. É a conclusão. E João coloca nesse pequeno texto de hoje, em todo o capítulo, alguns pensamentos de nosso Senhor, para que nós relembremos e fixemos. Como por exemplo, por 2 vezes, aquele que vem do alto está acima de todos. Por 2 vezes no Evangelho aparece essa frase. Por quê? Temos que entender que nosso Senhor, primeiro afirmando: eu sou o enviado de Deus, eu sou o enviado do Pai. Então, a minha origem, não pensem vocês, não está no útero de Maria, a minha mãe. A minha origem não está em José, meu pai adotivo. A minha origem é Deus. Esse é o ponto. Porque se a origem de Jesus
chegasse a Maria e parasse, ele era um profeta, um ótimo profeta, um ótimo pregador, um ótimo rabi. Usando os termos de hoje, um bom influencer. Jesus seria um ótimo influenciador dos pobres, mas influenciador, dos pecadores, mas influenciador, dos desgarrados, mas influenciador. Jesus é mais do que isso. Jesus seria um ótimo guru, curador. Tudo bem, mas não. João, durante todo o Evangelho, um dos seus objetivos é mostrar a origem divina de Jesus. Diferentemente, Mateus também, mas mais João. A origem divina, que ultrapassa a carne humana. Por isso, João deixa claro no seu Evangelho, por várias vezes, que este é o motivo pelo qual decidem matar Jesus, por ser um blasfemo, sendo homem, fazer-se Deus. Para nós isso, meus irmãos, parece que não tem importância, mas é todo importante, extremamente importante. A origem divina do Senhor não para em Maria. Por isso ele 2 vezes diz: o que vem do alto está acima de todos. Se você lembrar, o primo de Jesus, João Batista, teve uma aceitação boa. No seu tempo, uma aceitação melhor do que de Jesus. Em que sentido? Os fariseus eram simpáticos a João, porque João não questionava a religião. Questionava, mas não era tão efusivo como Jesus. De alguma forma, João foi bem aceito, teve seus discípulos e morreu mártir. Mas João tinha origem humana, não transcendia ao divino. Era um ótimo homem, era um excelente profeta, o último, mas era meramente carne. Então, quando João Evangelista fala isso sobre Jesus, e lembre que João foi discípulo de João Batista, ele também está colocando as justas coisas. Quem é mais importante? João Batista ou Jesus? Jesus. Neste caminho, a gente também tem que refletir: o que é mais importante na minha fé? Jesus. O padre ou Jesus? Jesus. O Papa ou Jesus? Jesus. O que é mais importante? O que me faz realmente ter fé? Só tem uma resposta certa: Jesus Cristo. E claro, a partir de Jesus Cristo, sua palavra. Por isso, João está amarrando os questionamentos para eles e para nós. Como fruto, lembra que eu expliquei ontem para vocês, até falei demais, que João é mais teológico, é um pouco mais complicado, mas é de uma profundidade muito grande. Ele está colocando o primado da fé em Jesus Cristo. E ele coloca assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão.
Portanto, todo esse tempo de redenção está nas mãos de Cristo. João está nos lembrando a nós, neste tempo pascal, que toda a ação redentora, transformadora do mundo está nas mãos de Jesus. Tanto que o Pai nos olha através de Jesus Cristo. Deus nos enxerga pelas santas chagas do Senhor. Tem um santo que nos fala claramente que Deus olha a humanidade pela chaga das mãos de seu Filho. Então, por mais que o homem o ofenda, por mais que o ser humano lhe vire as costas, sempre o olhar de Deus pelas chagas de Jesus é de misericórdia. Porque ele primeiro vê seu filho, primeiro ele vê onde ele foi, primeiro ele vê a obediência do filho, para depois olhar para a humanidade. Numa palavra que pode ser, eu evito de usar, mas no sentido completo, as chagas do Cristo aplaca a ira de Deus. É uma palavra teológica. Eu evito de usar a ira de Deus para não ser mal compreendida. Continuando o texto. Aquele que acredita no Filho tem a vida eterna. Mas eu e Deus resolvemos, não tem caminho para Deus Pai sem Deus Filho no Espírito Santo. Não tem caminho que não passe por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filhos, vamos do teológico, um pouco mais abstrato, para a prática. E o melhor exemplo disso, a primeira leitura. Quando na primeira leitura, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, eles estão diante de um impasse. Muitas vezes nós ficamos com impasses, mas aqui no caso o impasse era: a quem vou obedecer? A quem vou ouvir? Explico melhor citando o texto. Nós tínhamos proibido expressamente que vocês, apóstolos, não ensinassem mais na cidade de Jerusalém essa doutrina. Quem disse isso? Os guardas que pegaram os apóstolos e levaram para o sinédrio. Então, o sumo sacerdote, o mesmo que matou nosso Senhor, a mesma corja, Anás, Caifás, e ali, sogro e genro, porque eram, chamaram os apóstolos e disseram: escuta aqui, vocês estiveram aqui, nós proibimos vocês, vocês não podem mais ficar falando desse Yeshua, desse Jesus, deste Galileu, aqui em Jerusalém. Essa sua doutrina não é bem-vinda. Só para você entender o raciocínio, aquele que vem do alto está acima de todos. Pedro responde: ora, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Aquilo que João nos fala, o que parece abstrato, o que parece estranho aos nossos ouvidos, se explica nesta frase.
Pedro que se dá conta e tem coragem de olhar para o sumo sacerdote e diz: eu tenho que obedecer a Deus. Não é sua proibição, não serão suas ameaças, não será seu suborno que você fez aos soldados, está tudo embutido. Quando ele diz essa resposta, o sumo sacerdote lembrou que chamou os apóstolos, os guardas, subornou-os com uma grande quantidade de dinheiro. O sumo sacerdote lembrou que pagou 30 moedas de prata para Judas trair. E Pedro disse: eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. Meus irmãos, isso aqui a gente tem que levar para a vida. A gente não pede, mas a tentação vem. Vem situações, circunstâncias, oportunidades que a gente pode obter lucro, pode obter favores, mas de forma errada. Pode obter satisfação de forma equivocada. Mas aí fica o questionamento para mim e para você: a quem eu vou obedecer? Aos meus instintos? Ao que o mundo diz que está certo? Porque no fundo a gente sabe. Ou vou seguir a voz de Deus? Mas não é tão complicado assim não. São em coisas práticas, viu? É na hora que o troco vem errado, a menos a gente reclama. É na hora do peso da balança. É na hora que a gente vai falar mal de alguém: vou obedecer a Deus ou vou seguir meu instinto ou vou me calar? Na hora que a gente vai fazer alguma coisa errada, na hora que uma mãe sabe que aquela gravidez não foi desejada, vai estragar, vou usar a palavra que o povo usa, está na faculdade, não era hora, essa gravidez não era boa, tirar o filho para continuar, e os pais dizem: não, é melhor, sofre agora, mas pelo menos você se forma. Obedecer a Deus ou aos homens? Na hora que o filho chega, ou a filha, que a gente não pede, um pai sofre muito só de ver o filho e a filha às vezes bêbado, sofre, e a gente se pergunta: boto para fora ou não? São essas coisas da vida e muitas outras que você sabe que a gente tem que, na hora, lembrar esse texto: obedeço a Deus ou aos homens? Perdoo ou não perdoo? Amo ou não amo? Escuto a Deus ou aos homens? Isso não é teórico. Então Pedro é muito claro em dizer: e agora, lembra que eu falei do alto? É preciso obedecer a Deus. Mas impressionante, vamos voltar ao pensamento de João. Pedro vai falar algo que provoca neles uma ira tremenda. Eles aceitavam que ia obedecer a Deus. Imagina, gente, um judeu vive para obedecer a Deus. Só que Pedro alarga esse Deus. O Deus dos nossos pais, este Deus que ressuscitou Jesus, a origem divina de Jesus. Aqui, se ele parasse ali, é preciso obedecer a Deus, estava tudo resolvido. Mas a hora que ele diz: o Deus dos nossos pais, dos teus pais, que ressuscitou Jesus, que vocês mataram.
pregando numa cruz. Deus, no seu poder, o exaltou, o tornando supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão. Nessa hora é como se Pedro dissesse: pode me amarrar, porque eu sei que agora eu estou morto. Mas ele não teve medo, não recuou, não se ausentou. Obedecer a Deus. E tenha coragem de dizer: por causa de Jesus, porque mataste Jesus, convertam-se, porque eu vi tudo o que vocês fizeram e dou testemunha. Morto ele foi, mas ressuscitado ele está. Termina dizendo: quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Filhos queridos, levemos desta missa, levemos esse pensamento como uma bússola a nos nortear. Obedeço a Deus ou a conivência dos homens? Ensino meus filhos a vontade de Deus ou que o mundo tenha? Mas vamos abrir uma concessão. Vamos, cuidado, quando a gente começa a fazer muita concessão, a gente cai em descrédito. Exceção é sempre exceção, mas quando a exceção sempre é recorrente, isso é um princípio filosófico, a regra perde o valor. A gente abre muita concessão. Então, é a regra ou a concessão? Nós não podemos, na busca de Deus, na santidade, na busca de Deus, não vivamos dando concessões. Obedeço a Deus ou aos homens? Filhos queridos, pedras vão rolar da minha vida.